Olá, neste vídeo vamos demonstrar as primeiras 4 regras de derivação. São regras bem fáceis e eu vou mostrar neste vídeo aqui. Então olha só, primeiramente o objetivo deste vídeo é de fazer uma abordagem puramente matemática do assunto. Então eu não vou falar de problemas que envolvam interpretação para se determinar derivada e tal. Então eu vou tratar de demonstrações sobre as primeiras regras de derivação, ok? A primeira, antes de falar das regras de derivação, então a definição de derivada, né? A derivada de uma função f de x em relação à variável x é outra função f' de x, cujo valor em cada x é determinado por este limite, limite de h tendendo a zero, deste quociente, onde o numerador é o f de x mais h menos o f de x e o denominador é o h. Este h aqui, ele é então o nosso ΔX, certo? Outra maneira de escrever este mesmo limite é essa daqui. Limite de z tendendo a x de f de z menos f de x sobre z menos x. Bom, com essa definição de limite, vamos provar então as primeiras regras de derivação. A primeira delas nos diz que se uma função é constante, então ela é diferenciável, a derivada dela é a função nula, ou seja, a função que vale zero para qualquer x. Utilizando então esta forma alternativa, essa aqui de baixo, vamos mostrar então que a derivada de f de x é igual a zero. Bom, o limite então é de f de z menos f de x sobre z menos x, substituindo f de z e f de x pelo valor dela aplicado em x e em z, vimos que o numerador fica k vezes k, k menos k. E k menos k é zero, zero sobre qualquer coisa é zero, então fica demonstrada a primeira regra de derivação. Se a minha função é uma função constante, então a derivada dessa minha função é a função nula. Ok. Segunda regra de derivação. Derivada de uma função potência. Então tem aqui f de x igual a x elevado a n. A princípio, vamos mostrar só para quando esse n é um natural diferente de zero. Aqui eu coloquei k, em um erro aqui, mas é n. Então f de x é diferenciável e a derivada dela é n vezes x elevado a n menos 1. Essa regra aqui também é conhecida por muitos alunos como regra do tombo, né? Que cai a potência e diminui 1 da potência antiga. Ok, vamos demonstrar então essa regra para o caso em que esse n é um número natural. Olha só. Então, aquele limite, né? Forma alternativa, limite de z tendendo a x, f de z menos f de x sobre z menos x. F de z é z elevado a n, f de x, x elevado a n. Agora, isso daqui é uma diferença de potências, que pode ser escrita como esse produto aqui. Eu não vou explicar como a gente conseguiu esse produto, depois você pode fazer um teste aí para n igual a 3, 4, 5, e aí você vai ver que de fato esta igualdade aqui se verifica, ok? Bom, mas continuando, nós podemos então eliminar agora esse fator z menos x. Porque se z menos x zerava o numerador, é porque esse numerador é escrito como z menos x vezes alguma coisa. Você poderia conseguir isso por divisão de polinômios também, sem problema nenhum. Mas o importante é você chegar nisso daqui. Z menos x vezes alguma coisa, elimina o z menos x, que é o termo que causa a indeterminação, e fica simplesmente esse limite, que é uma soma de n parcelas, onde cada parcela, após aplicado o limite, fica sendo x elevado a n menos 1. Então, o valor desse limite é n vezes x elevado a n menos 1. E é a segunda regra de derivação. Bom, com essa segunda regra de derivação, a gente já pode então derivar qualquer função cuja potência seja um natural. Então, por exemplo,
Qual que é a derivada de x ao cubo? É 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que seria então x ao quadrado. 3x elevado a 2. Derivada de x elevado a 10 é 10x elevado a 9. Bom, uma regra bem facinho. Vamos então para a terceira regra de derivação. Ela diz o seguinte: é a derivada de uma constante vezes uma função diferenciável. Então, se g de x é diferenciável e k é uma constante real, então a f de x, definida como sendo k vezes a g de x, também é diferenciável, e a derivada da f é igual a k vezes a derivada da g. Muito bem, vamos então demonstrar isso daqui utilizando novamente a definição de derivada, através de limite. Olha só, limite de z tendendo a x de f de z menos f de x sobre z menos x. O f de x é k vezes g de x, então aparece aqui kg de z menos kg de x sobre z menos x. Colocando o k em evidência, fica k vezes g de z menos g de x sobre z menos x. Este limite aqui, só do quociente, ele existe, porque a g é diferenciável e é justamente a derivada da g em x. Então, a propriedade do limite fica constante vezes o limite desse quociente, que é justamente a derivada da g. Demonstrando, então, a nossa terceira regra de derivação. Derivada da constante vezes uma função é igual a constante vezes a derivada desta função. Quarta regra. A quarta regra, então, é a regra da derivada da soma. Então, a derivada da soma de duas funções diferenciáveis. Se g de x e h de x são diferenciáveis, então f de x igual a soma de g de x com h de x também é diferenciável e a sua derivada é a soma das derivadas. Ok? Então, vamos demonstrar isso daqui substituindo no lugar de f, g de z menos g de x, ou menos h de g de z mais h de z, menos g de x mais h de x, como feito aqui. Agora o que a gente faz? A gente reorganiza esses termos do numerador para conseguir a expressão g de z menos g de x sobre z menos x mais h de z menos h de x sobre z menos x. Este quociente aqui, ele é o quociente de Newton da função g de x, ou a razão incremental da função g de x. E este aqui para h. São dois limites que existem, pois as funções são diferenciáveis, podemos separar os limites. Este primeiro é a derivada de g em x, o segundo é a derivada de h em x. Mostrando a quarta regra. Se f é soma de duas funções diferenciáveis, ela é diferenciável, você pode calcular a derivada dela, e a derivada dela é a soma das derivadas de cada parcela da soma. Ok? Bom, para este vídeo eram essas quatro primeiras regras. Com essas quatro regras, nós já somos capazes de diferenciar qualquer função polinomial. Então, olha só. As regras que estão aqui foram as quatro que a gente demonstrou. Por enquanto, essa regra 2 a gente está fazendo para potência apenas sendo natural. Mas a gente vai estender isso com o tempo. E, consequência das quatro regras, uma delas é que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, a demonstraçãozinha está aqui. Você simplesmente encara, então, esse menos como sendo a soma de g de x menos h de x. Aí é menos 1 vezes h de x, você deriva constante vezes função e acaba chegando aqui. É bem tranquilo. Também a gente pode mostrar que a derivada da soma é a soma das derivadas, não importa quantas parcelas nós temos na soma. Então, se eu tenho f de x mais g de x mais h de x, a derivada dessa soma vai ser derivada da f mais derivada da g mais derivada da h.
e assim por diante. Isso vale para qualquer soma finita aqui, tá? Por enquanto a gente está vendo isso daqui. Bom, então o que eu terminei de falar tá aqui. Então tem um somatório de funções, vou derivar essa soma de funções, vou obter então a soma das derivadas de cada parcela. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Escrito de outra forma, aqui também a gente fez a derivada termo a termo para conseguir então uma expressão para a derivada da função polinomial de grau n, certo? Como nós conseguimos diferenciar constante vezes função potência e soma, então a gente pode derivar qualquer função polinomial de grau n, como mostra aqui no final desse slide. Outras notações para derivada. Então, além do f', que é essa linha aqui na função que você está diferenciando, se você escreve y igual a f de x, você também teria dy dx. Ou uma outra maneira de escrever também é d dx da f de x. Então, aqui, essa notação fica bem claro que a derivada é uma operação feita na função. O argumento da derivada é uma função, a resposta é outra função, onde para cada x é calculada de acordo com um limite, como nós já vimos no início. Aqui, então, eu escrevi, usando essa notação, a derivada de uma função polinomial de grau n, chegando, então, nesta resposta aqui. Uma notação bem útil, principalmente para já se acostumar com essa notação que vai ser muito utilizada em cálculo 2, quando estiver falando sobre série de Taylor. Então, é uma notação bem interessante. Aqui tem alguns exemplos. Então, se f de x é igual a 5, uma função constante igual a 5, a gente viu que a derivada de uma função constante é a função nula. F de x igual a 3 vezes x, aqui é uma função potência vezes uma constante. A função potência, que é a função x elevado a 1, é 1 vezes x elevado a 0, que é 1 mesmo. 3 vezes 1, 3. Aqui eu já aumentei o problema. Aqui eu tenho uma soma. Já sei qual que é a derivada de 3x, é 3. Derivada de 5 é 0. 3 mais 0, 3. Derivada de 4 vezes x ao quadrado é 2 vezes 4, 8, vezes x elevado a 1, que é 2 menos 1. Agora que eu também sei a derivada desta função, eu sei a derivada deste polinômio aqui. 4x² mais 3x mais 5 é 8x mais 3 mais 0. 8x mais 3. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre estas primeiras regras. Agora, eu vou falar um pouquinho, então, dessas funções utilizando o GeoGebra. Então, olha só para a gente começar, vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos começar assim. Primeiro eu vou aumentar aqui para a gente poder ver, então. Aí, ficou melhor assim. F de x igual a x. Tem aí essa reta, beleza? Outra função. G de x igual x ao quadrado. Tá aí. Agora o que eu vou fazer? Bom, eu posso ir lá na janela de visualização e escolher para visualizar aqui, dando um zoom aqui nessa região, próximo de 1 aqui, próximo da origem. Ou eu posso simplesmente fazer assim, ampliar e ficar dando zoom. Depois eu vou mover e coloco aqui onde eu quiser a minha origem. Assim, por exemplo. Agora sim eu posso ir aqui, janela de visualização. E eu vou colocar aqui o espaçamento. Eu não quero 0,2, ficou muito ruim. Vou colocar 0,5 no eixo X, 0,5 no eixo Y, só para ficar menos números aí no meu eixo. Certo? Aí, ficou legalzinho. Bom, o que eu vou fazer então? Primeiramente,
eu vou construir aqui a reta tangente da função em x igual a 0,5. Bom, como eu faço isso? Primeiramente, eu posso derivar a função. Então, f' de x igual. Quero derivar, o que eu faço? Escrevo derivada. Já apareceu aqui, ó, derivada da função. Você clica aqui. Aqui onde tem função, você substitui por qual função você quer colocar derivada. Então, põe f de x. Pronto, está aqui a derivada da f de x. Lembra, ó, x elevado a 1 vai ficar 1 vezes x elevado a 0. Está aqui. Derivada da g. Vou chamar de g', né? G' de x é igual a tá aqui, derivada. Clica aqui. No lugar da função eu coloco g de x, enter. Pronto, tá aqui, ó, 2x, certo? Eu vou pedir para não mostrar então essas funções aqui, ó. Tirei elas, deixei só a f e a g. OK? Agora eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui o ponto 0,5 e o respectivo valor. Então aqui, a igual, abre parênteses, vou colocar assim antes, ó. Vou chamar de x0 e x1. Ó. X índice 0 vai ser o 0,5. Definir um número. X índice 1 é igual a 1. Definir outro número. Agora os pontos eu vou definir assim. A igual a x índice 0, vírgula, f de x índice 0. Marcou o ponto ali para mim. Aperto para cima, aqui a setinha, e aparece os meus últimos comandos. Aí eu venho aqui e só altero, ó, coloco que o ponto B, ele vai ser então x0f de x1. Opa, não era isso que eu queria não, deixa eu ver. B é o contrário, é x1 f de x0. Pronto, é isso aí mesmo. Agora um ponto C, que vai ser igual então a, deixa eu vir aqui, x1 f de x1, marcou aqui o ponto. E agora eu vou ligar aqui, clico aqui, ó, vou ligar segmentos de reta, certo? Então eu escolho esse aqui, ó, segmento definido por 2 pontos. Marco ponto, outro ponto, marco esse ponto, outro ponto, marco ponto e outro ponto. Pronto. Então aqui eu tenho então esta medida, deixa eu medir aqui só para a gente poder observar, ó. Se eu venho aqui, aqui onde tem esse desenho de ângulo, ó, tem aqui distância. Clico aqui em distância, ó, consigo medir, ó, ponto A até o ponto B, ó, me deu aqui, ó, é o segmento de comprimento meio. E aqui, vamos ver quanto que tem aqui. Então eu clico aqui no ponto C, ponto B, segmento de comprimento meio. Meio dividido por meio dá 1, que é justamente o coeficiente angular desta reta aqui. Que eu posso, inclusive, se eu quiser aqui, eu posso até medir esse ângulo também, ó. Posso medir, então, este ângulo aqui, ó. Opa, ele me deu ali o ângulo que eu não queria, né? Ele fez ali no outro sentido. Deixa eu ver aqui, então, como que eu vou fazer. Tem que tirar esse ângulo daqui. Vamos lá, então. De novo. Aqui, aqui, aqui. Opa, ângulo
B, A, aí isso. Pronto, tá aqui, ó, 45 graus. Ok? Tangente de 45 é igual a 1. Então esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Mas observe que a reta tangente e a função, neste caso, é a mesma coisa, né? A reta tangente, a função f de x igual a x, vai ter coeficiente angular 1, que é o mesmo coeficiente angular dessa reta f de x igual a x. Mas a gente tem aqui, então, eu vou só tirar essas coisas daqui para despoluir um pouquinho a tela. Tá aqui, eu vou tirar esse ângulo daqui também. Tá. A mesma coisa eu vou fazer com a função g. Então, olha só. Vou definir os pontos aqui para a função g. Então, tem aqui d. Vou colocar x0, g de x0. Marcou o ponto aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. E x0, g de... Vou marcar em x1, g de x0. E um ponto F, g de x0, g de x1, x1, g de x1. Tá aqui. Coincidiu ali, ó. O ponto C e o ponto F ficou igualzinho. Mas eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz. Ligar os pontos. Liguei os pontos. Ok? Bom. Ele não ligou aqui esse ponto. Por quê? Ponto E ao ponto C. Pronto, ligou agora. E agora eu vou fazer as medidas aqui para a gente ver o que aconteceu. Olha só. Vem aqui. Medir. Este comprimento aqui é meio. Este comprimento aqui é 0,75. Ok? Bom, 0,75 é 3 quartos. Esse aqui é 2 quartos. 3 quartos dividido por 2 quartos é 3 meios, né? Então é 1,5. Bom, só que a derivada é 2x. Então o coeficiente angular deveria ser 2, não 1,5. Certo. Mas é porque esta razão aqui vai me dar o quê? Vai me dar a tangente deste ângulo, que não é o da reta tangente. Tá certo? O da reta tangente eu não fiz ainda. Isso aqui é a reta secante passando pelo ponto meio, g de meio, 1, g de 1. Aqui então eu tenho o coeficiente angular da reta secante, essa divisão. Que eu posso inclusive medir este ângulo. Tá aqui, aproximadamente 56 graus. Isso daqui não é o coeficiente angular da reta tangente. É o coeficiente angular da reta secante, que liga os pontos x0, g de x0, x1, g de x1. Não confundam. Quando a minha função, a função que é uma reta, coincide. Quando ela não é uma reta, não vai coincidir. Então, olha só, deixa eu só tirar isso daqui. Opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu arrastar isso, trazer para cá. Tá, agora eu vou fazer o que? Eu vou tirar algumas coisas aqui para que já estão poluindo aqui, então, a minha tela. Então, estou apagando aqui. Bom, vou dar um zoom aqui. Um zoom não, vou reduzir.
para a gente poder observar então o que acontece com a soma, certo? Então vou definir aqui a função soma. Olha só, opa, foi muito esse zoom. Bom, deixa eu definir a função soma aqui primeiro e depois a gente define como que fica. Então vou definir uma h de x como sendo a soma das duas funções f de x mais g de x. Está aqui a função soma. Então esta função soma, só vou pintar ela aqui. Então vem aqui cor, vou pintar de roxo. Aumentar aqui, deixar um pouquinho mais gordinha. Vou fazer a mesma coisa com as outras funções aqui. Cor, vou marcar a reta de vermelho e deixar um pouquinho mais gordinha. E mesma coisa para essa daqui, vou colocar uma cor azul. Aqui as três funções. Tudo bem? Bom, o que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar qual que vai ser a diferença entre o h de x0 e o h de x1. Para a gente perceber que o h de x0 menos o h de x1 é justamente a soma das diferenças g de x0, g de x1, f de x0, f de x1. Beleza? Vamos lá então. Aqui eu tinha construído alguns pontos, né? Vou voltar aqui e continuar construindo. F, foi aqui um ponto G, 0, só que aqui eu não vou colocar G de x0, vou colocar H, que é a soma dessas duas funções, H de x0. Vou fazer a mesma coisa, só que aqui colocando o 1, vou chamar esse ponto aqui FG, tá lá, de novo, FGH, ponto I, H de 1. Ok. Bom, eu acho que ele ficou um pouquinho fora. Então eu vou ampliar, não, reduzir. Tá ali, ó. Então agora eu vou aqui trazer pra cá. Bom, só vou fazer o seguinte aqui. Pro eixo X tá muita coisa, né? Não precisa ir tão longe assim. Até o 2. Tá bom, até o 2. E aí a gente deixa aqui assim. Bom, eu gosto de deixar assim. Ok. Tirar esse comprimento daqui. Ótimo. Bom, olha só. Agora eu vou marcar os segmentos aqui, ó. Então é G, H, H e tá aí. Estes aqui eu vou, opa, propriedades, cor, marcar essa cor aqui, estilo, mesma coisa eu vou fazer para esse daqui. Ok. Bom, olha só, o que eu quero mostrar é o seguinte, é que essa diferença aqui, ó, esse ponto aqui é justamente quem? x1 h de x1 menos
x1, h de x0. Então, esta diferença aqui, eu quero mostrar que é a soma da diferença da x1 f de x1, x1 f de x0, mais x1 g de x1, x1 g de x0. Ok? Então eu tenho que marcar de novo esse segmento que eu acabei apagando. Tá aqui. Bom, olha só que interessante. Vamos medir aqui então. Vou marcar então a diferença. Então quando eu dou esse incremento aqui, ó, na variável x, para a função que é definida pela reta, qual foi o incremento que eu dei? Então essa distância aqui, ó, do B até o C, ou seja, meio, certo? Agora vamos trabalhar com a parábola. Então olha só, para este incremento, qual que foi a diferença que eu tive aqui? Então eu vou medir deste ponto aqui, que é o ponto onde é o g de x0, né? Até o g de x1. Então até o g de x1. Então tá aqui. Bom, como minha função, essa roxinha aqui, ela é a soma dessas duas, a diferença então do valor dela aplicado em x0 e em x1 tem que ser a soma dessas duas diferenças aqui. Então vamos medir. Aqui é o valor dela em x0. Aqui é o valor dela em x1. E olha só, exatamente 0,5 mais 0,75. Ok? Então uma maneira de observar aquele resultado que a gente viu, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Isso acontece para qualquer incremento. Então quando eu faço esse incremento tender a zero, então eu vou ter que o coeficiente angular da reta tangente neste ponto é a soma dos coeficientes angulares das retas tangentes no mesmo ponto para as outras duas funções. Então vamos ver isso traçando as retas tangentes agora. Então agora eu vou tirar tudo isso daqui. Bom, acho que por enquanto é isso daí. Bom, então vamos lá. Como que eu faço a reta tangente aqui? Nem vou fazer dessa reta aqui, porque é ela mesma, né? Para essa função azul que é a g, bom, eu tenho a derivada da g, não tem? O ponto não é x0 igual a meio? Então olha só, vou fazer assim, ó. T índice g, porque é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função g de x. Então, vou definir ela aqui da seguinte forma. Vai ser a derivada. Então, vou colocar aqui, ó, g linha aplicado em x0 vezes x menos x0 mais AG de x0. Tá aí. O legal é que é o seguinte, eu posso ficar mudando o valor do x0. Se eu coloco x índice 0 igual a 1, pronto, ele muda, vai me dar a reta tangente lá no 1. Posso mudar, colocar 0,75, ele traz aqui. Posso colocar de novo no 0,5, que é o que eu estava fazendo. Então coloco 0,5 e deixa como estava. A mesma coisa eu posso fazer então para a função
H. No lugar do G eu coloco H. H. Ah, eu não fiz a derivada de H, né? Não fiz a derivada de H. Não tem problema. Porque eu fiz a derivada da F e fiz a derivada da G. Então aqui eu vou colocar uma soma, ó. Derivada da G mais a derivada da F no ponto x índice 0. Fechei, pronto. Isso que está aqui é o coeficiente angular da reta tangente a H, que é a soma da derivada da F com a derivada da G. Só que aqui eu vou colocar o H de x0. Pronto. Tá lá. Tá aqui a reta tangente a função passando aqui por este ponto. Beleza? Bom, espero que todos tenham gostado e assistam o próximo vídeo.